O programa Novos Tempos está no ar. Hoje falamos sobre um tema que assusta e que parece cada vez mais frequente e mais próximo: o terrorismo. Eles acontecem nas principais capitais do mundo e, infelizmente, são quase diários em países como o Iraque ou Afeganistão. Ataques terroristas são geralmente voltados contra a população civil com o objetivo de espalhar o pânico. Nas cidades atingidas, é preciso superar o medo e voltar à rotina, como contam moradores e turistas. A gente ficou muito assustado a princípio, meio sem planos para saber o que fazer nos próximos dias. No dia seguinte, eu acordei e resolvi arriscar, sair na cidade. Saía pela rua, tinha soldado para todo lado, era forças armadas em tudo quanto é esquina. Todos os pontos turísticos estavam fechados, todos, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Notre Dame, todos os clássicos de Paris estavam fechados. Esse é o depoimento de quem chegou em Paris no dia 13 de novembro de 2015. Data do maior atentado terrorista já realizado em solo europeu. Desde 1970, já são mais de 140 mil vítimas de ações terroristas em todo o mundo. Não só em função da ascensão do Estado Islâmico nos últimos anos, mas também dos ataques de grupos que atuam há décadas, como o Boko Haram, o Talibã e a Al-Qaeda. Em 40% dos casos, os alvos das ações terroristas são civis. Em 2017, já foram contabilizados 645 ataques, com mais de 4.500 mortes. Iraque, Afeganistão, Nigéria, Paquistão e Síria são os países que mais sofrem com o terrorismo, contabilizando quase 80% das mortes. Clarissa morava em Londres em março deste ano e estava presente no atentado de 22 de março, que deixou uma pessoa morta e quase 10 feridos. Clarissa, vamos conversar com a gente? Como é que você ficou sabendo que estava rolando um atentado? Eu fiquei sabendo primeiro pela televisão e depois por grupo de WhatsApp de amigos que começaram a comentar: ai, gente, rolou um atentado na ponte de Westminster. E é uma sensação muito, muito ruim, realmente, de presenciar um ato radical e tão desumano assim. Segundo o Comitê de Turismo da França, em 2016, cerca de 1,5 milhão de pessoas deixaram de visitar Paris devido à ameaça terrorista. Essa mesma realidade é tratada de formas diferentes por quem sonha em conhecer um cartão postal internacional e pelos moradores que lidam diariamente com o risco. No dia a dia, a rotina, as pessoas não estão com medo, elas não andam na rua com medo de que aconteça alguma coisa. A mensagem do governo para a população é de vamos continuar a sua vida normalmente. Alterar a vida, alterar a rotina do parlamento, ou que seja, em função de um atentado terrorista, é fazer com que, nesse caso, o Estado Islâmico pensa de alguma maneira. Para conversar sobre esse assunto, estão aqui no estúdio do Novos Tempos o professor Edivar Guimarães, representante do ANIMA, o Sistema Avançado de Formação da PUC-Minas, e o entrevistado de hoje, Jorge Lasmar, professor de Relações Internacionais da PUC-Minas. Professor, obrigada pela sua participação aqui no programa Novos Tempos. Eu que agradeço. Para começar, eu gostaria de saber, os atentados, eles de fato estão muito mais frequentes, estão aumentando o número de ocorrências, ou a gente sente isso e tem essa percepção porque eles agora estão relativamente mais próximos de nós, né? No Ocidente, nas principais capitais? Na verdade, existe uma combinação dos dois. Infelizmente, o que nós temos observado
é um aumento muito expressivo do número de ataques, principalmente a partir de 2010. Então é triste que depois de mais de 15 anos de guerra contra o terror, da chamada guerra contra o terror, ao invés de ter a derrota do terrorismo que o presidente Bush anunciou, nós estamos vendo, na verdade, uma escalada dos conflitos. Como distinguir terrorismo, uma ação terrorista, da nossa violência diária, que também gera essa sensação? Há tipos diferentes de terrorismo, professor? Esse é um problema muito complicado, essa questão de definição, porque existe o problema da definição política, que não tem muito rigor, a definição acadêmica, jurídica. Mas só para dar uma ideia para o telespectador, nós podemos pensar que o que caracteriza uma ação como sendo terrorismo tem 3 elementos principais. O primeiro, como foi bem colocado, o próprio uso do terror, a ideia de espalhar o medo na população civil. Um segundo elemento é que são sempre ataques que têm uma motivação política. Eles querem mudar algum governo, querem passar alguma mensagem política. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais importante para a gente distinguir da criminalidade comum, é a questão do alvo. No crime, o alvo da violência é o alvo direto daquela ação. Então, eu te assalto porque eu quero o seu dinheiro para mim. No caso do terrorismo, o alvo da violência não é o alvo da mensagem política que aquele grupo quer passar. Então, eu faço um atentado terrorista em um restaurante, em um cinema, em um aeroporto, para passar mensagem para um governo específico. Então, esse é o principal ponto para a gente ter uma ideia do que é o terrorismo. Agora, aquele que pratica a ação, o sujeito da ação terrorista, ele interfere no conceito? Algumas pessoas vão definir através dos sujeitos, definir que esse ou aquela pessoa é um terrorista. Eu prefiro trabalhar com a ideia de ação terrorista, né? A ideia de que grupos, pessoas, indivíduos possam cometer atos que podem ser caracterizados por ação. Porque não acho que exista nada que seja inerente à própria pessoa que o defina exclusivamente como terrorista, mas sim as suas ações. Agora, no próprio conceito do que é o terrorismo, você utilizou a questão política. E muitas vezes as pessoas têm a percepção de ligar o terrorismo com a questão religiosa. Então, o extremismo religioso, embora exista de fato essa relação em alguns casos, ela é essencial para o ato terrorista? Não, e esse é um ponto muito importante que é preciso ficar claro também para o telespectador. O terrorismo não tem nada a ver com religião. Na verdade, o que acontece são grupos que vão se utilizar da linguagem, de símbolos, de rituais para tentar legitimar e justificar as suas ações. E nós também não podemos fazer nenhuma ligação de terrorismo com o islamismo. Não há nenhuma ligação. O que tem, novamente, são grupos que se apropriam disso. Quando nós olhamos para os números e para a realidade, nós vemos que existem diversos atentados terroristas que não têm causa religiosa. Por exemplo, o atentado em Oslo, daquele Brezhnev, foi um atentado ligado à extrema-direita. E, de fato, no mundo ocidental, mais de 75% de todos os ataques não têm qualquer motivação religiosa. O que acontece é que nós somos bombardeados pela mídia e nós acabamos fazendo essa associação que é até um pouco irresponsável. É nesse sentido, professor, que a minha próxima pergunta era nesse sentido. A maioria de nós concebe, né, ou enxerga as ações terroristas transmitidas pelas mídias. Nós estamos numa sociedade, né, que a mídia são os grandes formadores de opinião pública. E quais seriam esses usos indevidos que a mídia faz da ação terrorista? Eu acho que, primeiro, a questão do exagero da ameaça, né? O problema é que, quando nós sentimos medos e exageramos a ameaça, isso dá margem para que o próprio Estado adote uma série de ações que vão desrespeitar os direitos humanos, militarização da polícia, etc. Outro problema, que eu vejo isso muito sério, é essa associação da religião islâmica com a questão do terrorismo, né? E, de novo, eu tenho que enfatizar que não há nada a ver, não há nada na religião islâmica que permita a morte de inocentes. Aliás, quase todo líder religioso que eu conheço é firme em dizer que esses grupos não são islâmicos. Essa guerra ao terror que você citou também no início do programa, reafirma ou reforça essa percepção, porque a guerra ao terror é voltada especificamente contra alguns países, contra algumas populações. Então, a gente acaba assimilando essa percepção também? Sem dúvida. A própria maneira como que a guerra é conduzida, né, e algumas vezes um combate muito equivocado da ideologia. Ao invés de combater a própria ideologia e mostrar como que ela, nesses casos, não são islâmicas,
eles procuram mostrar como que os valores ocidentais são legais, como que eles devem ser observados, né? O que eu vejo que é muito equivocado. E há um enfoque muito grande também num combate militar, né? Em matar os terroristas, em fazer a repressão armada. Mas nós temos que entender que o que motiva essas pessoas é uma ideologia. E enquanto essa ideologia não for combatida, o problema do terrorismo vai continuar. Fala em ideologia, o Estado Islâmico, ele representa uma mudança na questão dos grupos terroristas em si, ou ele é só mais um, né? Depois que apareceu o Estado Islâmico, essa questão tomou uma outra dimensão. O que é o Estado Islâmico dentro desse cenário, inclusive entre os grupos terroristas? Ele muda, sim. Nós temos que entender que os diferentes grupos terroristas têm diferentes motivações ideológicas. Para nós, pela cobertura mais superficial da mídia, parece que é tudo a mesma coisa, mas a ideologia, os discursos, como foi mostrado, do Talibã, do Boko Haram, da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, são muito diferentes uns dos outros, né? O Estado Islâmico é um dos mais radicais, tem um tom bastante apocalíptico, numa guerra do bem contra o mal, né, que tem atraído, inclusive, uma série de jovens. E existe também uma questão de escala. Eles aprenderam a usar muito bem a internet e a rede social. Isso já era utilizado por outros grupos, como a Al-Qaeda. Mas o que eles conseguem é trazer um sentimento de pertença a um grupo, de identificação, que acabou seduzindo esses jovens estrangeiros que migraram para a região. E isso numa escala nunca antes vista. Aí entram os lobos solitários, inclusive, nesse processo. É um fenômeno novo que veio com o ISIS ou não? Não, os lobos solitários, eles sempre existiram. O que são esses lobos solitários? São pessoas que se identificam com aquela ideologia e, por conta própria, sem ter nenhum contato com aquele grupo, acabam praticando atos terroristas, né? Então, o que acontece é que o sucesso do Estado Islâmico, enquanto califado, etc., começou a seduzir e a inspirar muitas pessoas. Então, houve essa impressão do aumento desse fenômeno do chamado lobo solitário. Tá certo, a conversa tá boa, daqui a pouco a gente volta. Agora a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta com mais Novos Tempos. Estamos de volta com Novos Tempos. O que pode ser classificado como terrorismo? O que leva as pessoas a se radicalizarem? Como lidar com essa ameaça? Sobre esses assuntos, a gente conversa agora com o professor Lasmar, do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. A gente continua a nossa conversa. Lasmar, o terrorismo, tradicionalmente, era visto como a arma dos mais fracos, né? Quando o grupo tem um inimigo que não consegue vencer, como um Estado, por exemplo. Aí, nesse sentido, a gente pode considerar os ataques que estão sendo perpetrados hoje como uma consequência de ações ou de agressões passadas, como imperialismo, ocupação do território, ou não? Os ataques têm outras causas? É difícil dar uma resposta generalizada. Cada grupo tem uma motivação específica e é preciso também a gente entender que a motivação do Estado Islâmico é diferente da Al-Qaeda, do Boko Haram, etc. O que nós temos visto, inclusive, é que vários desses grupos têm motivações locais. O caso do Boko Haram, por exemplo, é muito ligado ao passado colonial da própria Nigéria. Então, você tem motivações e ligações, sim, mas é difícil dar uma resposta geral. Em alguns casos, grupos terroristas começam a se utilizar de ações terroristas, inclusive por competição com relação a outros grupos, que começam a perder seguidores, etc. Então, as causas são realmente bem variadas. Professor, e quando um país como a França, a Alemanha, a Inglaterra, sobretudo os Estados Unidos, quando invade um país, a Líbia, Norte da África, né, mesmo no Oriente, isso, países que levantam a bandeira da luta contra o terrorismo, né? Quer dizer, isso não podem ser caracterizadas, essas invasões também como terrorismo? Tudo depende de como você define e entende o terrorismo, mas a princípio podemos pensar, sim, né? Situações em que você tem um uso deliberado da violência por uma motivação política do próprio Estado, é um ato que, no meu entender, é até mais grave do que dos grupos terroristas, porque você tem toda a máquina estatal, todo o aparato do Estado, a força do Estado por trás daquelas ações. Você comentava a questão da origem do termo terrorismo, né? E a origem moderna do terrorismo se deu com a Revolução Francesa, quando o governo jacobino começa a adotar o terror. Então, na origem moderna da palavra, ela estava ligada, inclusive, a um governo praticando terrorismo. Pois é. A gente conversou, na verdade, a gente foi procurar algumas opiniões das pessoas nas redes sociais. Vamos ver o que elas falam a respeito desse tema. É hora do quadro Hashtag.
O Estado Islâmico tem o viés religioso e também o viés político. Tem mais algum? A discriminação contra os muçulmanos só é vantajosa para os grupos terroristas que começam a ter cada vez mais controle dos seguidores. E terrorismo não é só o Estado Islâmico. Não podemos esquecer das Farc na Colômbia, do PCC e do Comando Vermelho aqui no Brasil. Alguns pontos interessantes para discutir aqui, né? Vários. Vou começar com a questão do Brasil. PCC, Comando Vermelho, inclusive as Farc da Colômbia, elas podem ser consideradas grupos terroristas? Novamente, eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com a ideia de que o grupo em si seja terrorista, né? O que não, para mim, eles são grupos criminosos, porque as ações deles visam um enriquecimento próprio. Não tem aquela ideia de que o alvo da violência direto, né, não é o alvo do objetivo político. E a questão política. O que não quer dizer que movimentos como a Farc possam ter se utilizado de ações terroristas, né, nas suas buscas, nas suas lutas. E sobre esse comentário em relação aos muçulmanos, né? Uma mídia o tempo todo bombardeando que muçulmano é quase um homem-bomba, etc. Esse isolamento que provoca esse olhar de toda a sociedade ocidental, né, para as pessoas que confessam essa religião, isso não geraria uma espécie de um terrorismo como reação? Ações, né, de defesa? Ou facilitaria, pelo menos, esse extremismo, né, a radicalização dessas pessoas? Com certeza, né, essa discriminação ela é vantajosa para os grupos terroristas, inclusive do próprio discurso, né? Uhum. Nós temos que lembrar, se nós pensamos no caso brasileiro e o último mapa da violência, morreram mais pessoas no Brasil nos últimos 5 anos do que em 5 anos de guerra na Síria. E nós não comentamos que aquele crime foi cometido por um católico, por um protestante, etc., mas falamos que aquele atentado terrorista foi feito por um muçulmano. Então, nós temos que parar com isso e falar que aquele atentado terrorista foi feito por um criminoso, da mesma maneira, né? Esses jovens que são seduzidos, voltando ao Estado Islâmico, mas outros grupos, não são jovens que estão assim, fora da escola. Pelo menos eu tenho acompanhado alguns. Eles são, inclusive, de classe média, de talvez falta de um horizonte, eu não sei. Como explicar que nossos processos educativos não têm ajudado a gente a se unir, como você falou, né? Para ser bem realista, a gente não está construindo uma cultura da paz. Não existe uma causa única, os perfis são bastante variáveis. Você tem pessoas que realmente são excluídas socialmente, mas outras vêm de classes média, média alta. No caso do estado da Al-Qaeda, são pessoas com mais de 35 anos, casadas, com mestrado, muito bem educadas, né? Mas o que eu acho que pode falar em geral é a falta de um sentimento de pertença à comunidade ocidental, ao mundo, né? E isso tem gerado um isolamento daquela pessoa que acaba empurrando aquela aceite esse tipo de discurso e ideologia. Professor, e o financiamento a gente sabe que é uma coisa fundamental para o próprio funcionamento dos grupos terroristas. Por que é tão difícil cortar essas linhas de financiamento, mesmo com toda a mobilização global aí contra o Estado Islâmico, por exemplo? Esse é um ponto muito interessante também. Ao contrário da lavagem de dinheiro, que o volume de dinheiro é muito grande e a origem é sempre ilegal, o terrorismo é financiado por fontes ilegais, sim, mas a grande maioria das vezes por fontes que são completamente legais. E os valores são muito pequenos. Então, é muito difícil de você conseguir rastrear esse tipo de operação. Então, num caso interessante na Europa, um dos jovens que largou a sua vida num Estado europeu para se juntar ao Estado Islâmico, ele disse à mãe que precisava de dinheiro para comprar um novo laptop. E aí a mãe deu dinheiro e com esse dinheiro ele foi à Síria. Num outro caso, uma jovem, ela pediu para a mãe dinheiro para ir numa excursão da escola e com esse dinheiro utilizou. Então, isso é muito difícil de ser detectado. Tem uma relação dos estados como financiadores de grupos terroristas também? Como é que a gente entra nesse assunto que é ligeiramente polêmico? Isso era mais comum antes de 11 de setembro. Depois de 11 de setembro começou a haver uma pressão muito grande sobre os estados para combater e essa questão do financiamento de um estado a grupos terroristas caiu muito, mas ainda existe. Então, nós vemos agora a confusão que deu com o Catar, a pressão que os estados têm, por exemplo, contra o governo do Irã, que são estados que são exatamente acusados de serem combatidos. O problema é que a maneira que se tem de forçar o Estado são através de sanções econômicas.
E o que nós sabemos é que muitas vezes elas não funcionam e quem mais sofre com isso acaba sendo a população civil, que não tem nada a ver com o problema. Hoje a gente vê muito mais os Estados Unidos bancar essa bandeira da luta contra o terrorismo muito mais visível do que a própria ONU. Como é que você avalia o papel da ONU na luta contra o terrorismo? A ONU ela tem um papel muito importante na articulação entre os estados, na troca de informação, de ações conjuntas. Mas em termos de ações próprias, ela é muito limitada. Por quê? Porque ela só pode fazer ações para os países que são membros. E o terrorismo é feito de indivíduos, de pessoas, que muitas vezes se desligaram dos seus países, que atravessam as fronteiras. Então, ela tem um alcance limitado nessa questão. E qual seria uma forma ou as formas de se tentar combater o terrorismo, professor? Eu acho que a questão da educação é absolutamente essencial. O conhecimento das mágoas, motivações de cada grupo especificamente, porque eles são diferentes, e não tentar tratar tudo como uma mesma forma. Homogeneizar, né? Porque muitas vezes tem a ver com uma realidade regional muito específica, né? E o mais importante, o combate à ideologia. Não só o combate militar e policial, mas o combate à ideologia em si. Como é que o Brasil se coloca nesse tema? Recentemente foi aprovada uma lei antiterrorismo. Acredito até que você participou, né, desse processo de discussão. Uhum. Como que você avalia a legislação brasileira e como que o Brasil se posiciona com relação a esse tema de uma maneira geral? A legislação ela tem problemas sérios, né? A maneira como que ela foi aprovada, eu acho que ainda tem alguns problemas. Mas nós temos que ter também a consciência de que o terrorismo, que eu estou chamando de terrorismo internacional, não estou dizendo de casos domésticos, que eles acontecem e têm acontecido aqui dentro do Brasil. É claro que não há o atentado terrorista, mas a gente conhece a presença de grupos que vão fazer financiamento e recrutamento aqui. Então é importante não negar a existência disso e fazer vigilância, mas, de novo, sem exagerar a ameaça. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você trabalhasse a questão da educação. Você vem de um curso, eu também, nós estamos numa universidade, né? Como que a educação poderia, né, diante dessas mídias que nós falamos que muitas vezes não prestam o serviço que deveria, contribuir para que a população conheça melhor as lutas contra o terrorismo no sentido de um compromisso da humanidade mesmo? A educação é absolutamente essencial, até para que os jovens, as pessoas, não sejam seduzidos por essa retórica. O que nós temos observado no mundo ocidental é que esses jovens que são seduzidos são jovens que não têm um conhecimento religioso, ao contrário do que a gente pensa. Porque os que têm sabem que nada daquilo justifica. Uhum. E em um caso, numa decisão interessante nos Estados Unidos também, um professor foi condenado a ensinar direitos humanos para um grupo terrorista. Uhum. É claro que essa é uma decisão chocante, mas para nós a mensagem é muito clara: a educação é uma arma. Professor, muito obrigado pela sua presença, enriquecendo aqui o nosso Novos Tempos. Obrigado. Há quem caracterize a história da humanidade como uma história de dominação, terrorismo, violência e morte. Outros como uma história de desafios e superações, de avanços na busca diária, de aprendermos a viver juntos na mesma casa comum. Acreditamos que o ser humano só se realiza quando aprende a amar, a ser e a conviver, pautado pela cultura da justiça, do respeito, da tolerância, da hospitalidade e da paz. E você, o que pensa sobre isso? Bom, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Agradeço ao professor Edivar Guimarães e ao Jorge Lasmar por participarem do programa Novos Tempos, que é uma parceria da PUC-TV Minas com o Ânima, o Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!